Se você quer saber mais sobre a polêmica entre o candidato a prefeito Pablo Marçal e o candidato a prefeito Datena, esse vídeo é para você. Entenda os comportamentos que os mesmos trouxeram nos últimos dias no debate na TV Cultura. Bom, vamos lá? Primeiramente, nós precisamos entender que nós somos seres que temos dois hemisférios em nosso cérebro. Temos o hemisfério esquerdo, o nosso lado razão, e o hemisfério direito, o nosso lado da emoção. Ou seja, o direito, o nosso lado do sistema límbico, o emocional, e também no lado esquerdo, o nosso lado do neocórtex, o lado da razão. Então somos guiados por esses dois hemisférios segundo a neurociência. A questão que eu quero colocar aqui para você, e eu quero utilizar o quadro, é para que você possa entender. Eu fiz aqui um desenho para que você possa ter uma percepção daquilo que eu estou colocando. Primeiro, neocórtex, o nosso lado racional, hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Então, o nosso hemisfério esquerdo é o nosso lado matemático, planejador, analítico, é o nosso lado da razão. Ou seja, se nós fôssemos colocar isso numa construção, ele seria o arquiteto. E agora, nós temos o nosso lado emocional, o nosso sistema límbico, que se nós fôssemos colocar, é o lugar onde nós estamos com o nosso instinto, o lado da paixão, o lado da emoção, o lado da conquista, ou seja, o nosso lado emocional, o nosso hemisfério emocional. Dentro do nosso hemisfério emocional, uma das áreas que nós temos ali é chamado hipocampo, aonde nós temos, segundo a neurociência, arquivos de memória de todos os tempos da nossa vida. Então, ali é um dos lugares que nós estamos recebendo ele num arquivo de memória curta. Ou seja, tudo aquilo que você faz normalmente salta como instinto porque você tem um arquivo de memória. E nós chamamos isso, por exemplo, de uma crença. Na psicologia, chama-se, por exemplo, uma crença mal adaptativa, na terapia cognitiva comportamental, por exemplo. E eu quero colocar para você como que aconteceu. Bom, olha só, nós temos aqui sensores, que são as amígdalas. Então vamos lá, o que é as amígdalas? As amígdalas, elas atuam como sensores em nosso cérebro, localizada uma em cada hemisfério, do tamanho de uma ervilha. Basicamente, elas têm a capacidade de entender e trazer ali para nós disparos de neurotransmissores como o cortisol, que gera o estresse, e automaticamente a adrenalina. Então agora você vai entender um pouco mais nessa mini aula que eu estou colocando aqui, para que você possa ver o comportamento quando o Pablo Marçal, candidato a prefeito, ele traz uma introdução, mexe, por exemplo, com a honra lá do Datena, e eu não estou aqui colocando partido algum em xeque, mas ele mexeu com os instintos, e o Datena trouxe ali, por não governar os mesmos, trouxe a sua reação do seu instinto, ou seja, de algo cultural desde a sua infância, que automaticamente acabou respondendo, saltou de dentro esse comportamento. E automaticamente você vai entender que as suas amígdalas trouxeram a informação. Então, por exemplo, se houve um desequilíbrio de desonra na infância, por exemplo, tá? Aonde mexeu, vamos colocar aqui, honra, né? Aonde mexeu com a honra dele, do Datena, ele entendeu que ali estava um disparo para que ele pudesse trazer uma reação. Então, quando mexeu com isso, a palavra honra que trouxe aqui, automaticamente as suas amígdalas mandaram a informação para o lado emocional e mandaram a informação também para o lado racional. Só que a questão é que para o lado racional, ele tem uma demora, porque ele está racionalizando essa informação. Já para o lado emocional, seu hemisfério direito, foi em milésimos de segundos. E quando salta em milésimos de segundos, saltou o instinto do Datena, que foi pegar a cadeira e avançar, por exemplo, e desferir contra o Pablo Marçal. E automaticamente, por quê? Porque aqui no lado emocional, em milésimos de segundos, ele reagiu. Então, no hipocampo dele, no arquivo de memória, e já estava ali uma reação física, ou seja, de alguém já com instinto colérico e que estava ali não governando as suas emoções e respondeu com aquela ação. Não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para detalhar através da área da neurociência. Então, com isso, naquele momento em que a honra foi, na percepção do Datena, foi atacada, o que ele traz? Uma emoção, as suas amígdalas trouxe ali. Então, a informação, e ele teve um sequestro emocional. Esse sequestro emocional faz com que ele perca a racionalidade
e acabe atuando muito mais numa reação física das suas emoções, do seu sistema límbico. Então, diante disso, você vai entender que é muito importante você reprogramar as suas crenças, aonde está baseado, por exemplo, no seu hipocampo, seu arquivo de memória. Confirma isso? Sim. O hemisfério direito do nosso cérebro, ele é atemporal, ou seja, ele não sabe se você está no passado ou no futuro. Para ele, tudo é presente. Não pense em um prato branco, arroz, batata frita, um bife mal passado, uma folha de alface no lado esquerdo e automaticamente 2 rodelas de tomate no lado direito e agora um ovo frito daquele jeito que você gosta. Talvez você tenha pensado, por exemplo, já num prato de à minuta, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. E automaticamente isso que eu quero dizer. O seu cérebro, ele não sabe se você está comendo ele ou se você vai comer. Para ele, tudo é presente. Então, automaticamente, nós precisamos modificar as nossas crenças para que aquilo que salta dentro de nós, como instinto, eles possam ter o governo, ou seja, quando você criou novas imagens mentais, você acabou criando uma neuroplasticidade, a plasticidade do seu cérebro em conhecer e colocar e adquirir novos hábitos e novas crenças. Eu espero que com esse vídeo você possa estar crescendo, avançando e entendendo um pouco mais de como é importante nós trabalharmos a neurociência nas organizações e principalmente na nossa vida emocional. Um forte abraço e nos vemos em breve.